o que são crenças limitantes, como elas surgem no nosso organismo e quais são as 3 que mais impedem uma pessoa de agir de forma protagonista. Vem comigo na reflexão de hoje. As nossas crenças, na verdade, são como filtros orientadores dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. Em outras palavras, são programas que determinam como nós vamos nos sentir e como nós vamos nos comportar diante das circunstâncias da vida. Acho que um exemplo é mais fácil para compreender o que estou querendo dizer aqui. Imagine alguém que diz o seguinte: eu tenho uma péssima memória, eu tenho dificuldade de memorizar o nome das pessoas. O que acontece quando ela, então, está diante de uma situação que ela é apresentada a alguém? Ela fica tão tensa porque ela acredita que não é capaz de memorizar o nome das pessoas que acaba não prestando atenção devida ao nome que é dito e por estar tensa, o seu organismo libera certos hormônios que no lugar dela memorizar o nome que foi falado, ela simplesmente se esquece. Comumente nos eventos as pessoas falam: Gilberto, como é que você consegue lembrar o nome de todas as pessoas? Elas falam apenas uma vez só, tem 40 pessoas na sala e você lembra o nome de todas as pessoas. É porque eu tenho uma crença que eu tenho uma incrível facilidade para memorizar o nome das pessoas. E o que eu mais escuto é: mas eu não consigo, eu tenho muita dificuldade para memorizar o nome das pessoas. É uma outra crença. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a crença, ela é um filtro, ela orienta como eu me sinto e como eu me sinto orienta como eu me comporto. Então isso está conectado. Então, as nossas crenças exercem uma função no nosso organismo que é facilitar o processo do organismo responder às circunstâncias da vida, ou seja, liberando hormônios que geram sentimentos, que vão gerar comportamentos. Muito bem. Agora, crenças limitantes significa o quê? Que são programações que liberam hormônios que limitam a minha vida, que limitam as minhas atitudes, ou seja, que me prendem, que minimizam o meu potencial. Então, identificar uma crença limitante é importante porque ao transformá-la, eu aumento a minha capacidade. Por exemplo, alguém que diz que tem uma dificuldade de memorizar as coisas versus alguém que tem uma incrível memória. Isso depende de crença. Então, alguém que fala o seguinte: nossa, eu sou uma pessoa inteligente, é uma crença. Alguém que diz: eu não sou inteligente, é uma outra crença. Vai se sentir diferente, vai se comportar diferente e terão resultados diferentes na vida. Muito bem. Agora, como surge uma crença em uma pessoa? Geralmente o nosso organismo desenvolve uma crença a partir de 2 linguagens. Uma é intensidade emocional e a outra é repetição. Então, por exemplo, uma pessoa que vive uma situação em que ela falhou e diante disso ela disse: nossa, como eu sou burro mesmo. E alguém diz: nossa, mas tu é burro mesmo. E é com a intensidade emocional e dependendo de quem falou, se tem autoridade, e essa pessoa, por exemplo, pode ser uma criança ou um adolescente, a partir daquele momento fala: realmente, eu sou burro. E a intensidade emocional faz o nosso organismo, então, desenvolver o quê? Bom, isso me levou à dor. Então, eu tenho que evitar agir dessa forma no futuro. E aí a pessoa, então, acreditando que não é inteligente, se retrai. Esse é um exemplo que pode acontecer. Por outro lado, uma pessoa que vive uma situação que todo mundo fala: nossa, como você é inteligente, nossa, aqui você foi muito inteligente, e ela acredita que ela é inteligente, dispara outras emoções e que vão gerar comportamentos. Então veja que a intensidade emocional de um evento ou de vários eventos com intensidade emocional facilita a produção de uma crença. E uma outra forma que se produz uma crença é por repetição. Eu já falei em vários outros vídeos aqui que ao longo da minha vida eu acreditava inclusive que eu tinha uma memória ruim, que eu tinha dificuldade para aprender as coisas, porque eu tinha muitos amigos que liam uma vez só e às vezes nem estudavam para a prova e se saíam bem. E eu tinha que estudar muito para me sair bem. Então eu tinha uma crença que limitava a minha capacidade de aprendizagem. Hoje eu me sinto uma pessoa altamente inteligente, que aprende em alta velocidade, que tem uma ótima memória. O que houve aqui é uma transformação de crença. E como eu fiz essa transformação? Por meio de repetição. Repetindo continuamente essa história para mim mesmo, de tal modo que eu comecei a perceber: nossa, hoje eu lembrei, olha que isso aqui eu aprendi rápido. Então, automaticamente, por meio da repetição, meu organismo assimilou essas novas crenças, transformando como eu me sinto e os meus resultados. Muito bem, então vimos o que é uma crença limitante
Vimos como elas surgem e agora as 3 crenças que mais impedem o protagonismo das pessoas. A primeira delas é: eu não posso fracassar. A ideia de que eu não posso fracassar gera o quê? Gera uma passividade. Porque assim, como eu não me sinto 100% preparado, então eu acabo não fazendo. Como todas as coisas não estão garantidas, então eu acabo não fazendo. Então, para não fracassar, já que eu não posso fracassar, então eu não faço nada. Então, muitas pessoas não assumem o protagonismo de suas vidas, não iniciam coisas novas, não vão para cima dos seus sonhos. Por quê? Porque elas têm medo de fracassar. E o medo de fracassar gera uma paralisia. A pessoa nem inicia, nem começa. Então, elas procrastinam. A procrastinação vai acabar desenvolvendo uma passividade. Essa passividade vai se transformar em preguiça. E daqui a pouco a pessoa está como se fosse toda amarrada na sua vida e não faz aquilo que deveria fazer. Uma outra crença que limita é: eu não sei o suficiente. Veja, ninguém nunca vai saber o suficiente, porque nós estamos em um contínuo processo de aprendizagem. Mas quando a pessoa coloca na cabeça dela que ela só pode começar a fazer quando ela dominar o assunto e nunca tem fim isso, ora, ela nunca começa. Então, também procrastina, também leva à passividade, também leva à preguiça, impedindo o quê? O protagonismo dessa pessoa. Então, eu não sei o suficiente é uma coisa para que a gente possa transformar para eu estou aprendendo continuamente. E eu não posso fracassar, eu posso transformar em eu posso aprender a cada vez que algo não funciona. Então, eu estou sempre aprendendo. Veja, nas 2 questões aqui você coloca o aprendizado contínuo como uma crença de base que vai fortalecer o teu protagonismo. Terceira crença que impede as pessoas de exercerem o protagonismo em suas vidas é o seguinte: eu não tenho todas as condições necessárias para começar agora. Como eu escuto isso? Gilberto, mas ainda, sabe, eu não estou com todas as coisas organizadas, eu ainda não tenho todas as questões financeiras, eu ainda não tenho todo o conhecimento, eu ainda não tenho toda a tecnologia disponível. Nunca, pelo menos na minha experiência de vida e conversando com milhares de executivos pelo Brasil, você nunca tem todas as condições. Sempre que nós vamos partir para algo, que nós vamos protagonizar algo em nossas vidas, a gente vai ter que construir as condições. Elas não estão prontinhas, tudo organizadinho, agora é só fazer. Isso só acontece em filme, né? Na imaginação das pessoas. Na vida prática, você vai para a vida sem ter nada pronto mesmo, é na coragem, você vai construindo na viagem, ou seja, você se joga no precipício e vai construindo o avião enquanto você vai caindo. É assim, né? Uma das definições, inclusive, de empreendedorismo. A ideia é essa. Então, se você ficar esperando ter todas as condições para começar, você não começa. E aí, Gilberto? E aí é o seguinte, eu vou criar as condições no caminho. Na jornada, eu vou aprender, vou desenvolver, vou criando as condições. Então, veja, uma pessoa que eu não posso fracassar, eu ainda não sei o suficiente, eu não tenho todas as condições, fica parada, paralisada. Versus uma pessoa que pensa, eu posso sempre aprender, estou aprendendo o tempo inteiro e me desenvolvendo cada vez mais e construindo as condições para que as coisas fiquem ainda melhores no futuro. Tem muito mais chance. Então, o que eu quero que você perceba aqui é, se a gente prestar atenção no nosso padrão de pensamento, na linguagem que utilizamos, vamos descobrir rapidamente quais são as crenças que mais limitam o nosso protagonismo. E é possível transformar isso, transformando a sua própria linguagem mental, a linguagem que você utiliza para falar com as outras pessoas, a sua postura interna diante das circunstâncias da vida. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.